Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus alcance seu coração. Este Jesus que nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, falará conosco pelo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir a Tua santa vontade. Sustentai-nos e fortalecei-nos, pois nós precisamos da Tua graça. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre? Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na sua vida caiu um cisco no teu olho. O trem ruim quando isso acontece. Porque gera um incômodo, uma ardência, então a gente começa a piscar para eliminar, então a gente pede até para alguém assoprar, a gente lava, mas uma coisa é certa. Quando um cisco cai nos nossos olhos, é como se a gente ficasse cego por um instante. Porque a gente tem que, Você sabe do que o Padre está falando. A nossa visão é alterada, embaça, fica difícil ver. E é justamente por isso que Jesus usa como exemplo. Porque no Evangelho de hoje ele quer nos alertar para o risco que nós corremos de sermos cegos. Isso mesmo. Nós podemos, se não tomarmos cuidado, nos tornar discípulo cego. Porque o discípulo é aquele que se deixa guiar a tal maneira que vai se tornar parecido com o mestre, como disse Jesus. Mas a gente não vai ser parecido com Jesus se a gente não curar a nossa cegueira. Guarde isso. A gente precisa curar a cegueira que eu e você trazemos para ser como Jesus. Porque esse é o objetivo daquele que crer. Parecer-se com o mestre. Então, se a gente puxa para a nossa cabeça o Evangelho de ontem, no qual Jesus nos chamava a ser misericordiosos, e agora ele está na sequência, a gente vai entender que a cegueira a qual Jesus se refere é a falta de misericórdia. Quando falta misericórdia em nós, é como se caísse um cisco nos olhos espirituais e a gente deixa de enxergar direito. Se falta uma vida inteira, a gente é cego. Se falta em algum momento, a gente está vivendo uma cegueira instantânea. Mas o fato é que quando falta misericórdia, a gente não está vendo como Jesus vê. E se a gente não está vendo como Jesus vê, nós somos cegos. E aí, quando nós estamos nessa situação, o mais comum é a gente ser duro demais com o outro. Pare e pensa. Quantas vezes a gente é duro demais com os outros? A gente espera que o outro seja perfeito. Quando o outro erra, a gente critica, não mede as palavras. Às vezes dentro de casa, meu Deus, a gente cobra da nossa família perfeição, como se nós fôssemos perfeitos. Porque a falta de misericórdia leva a essa característica, a hipocrisia. Eu aponto para o outro o que eu não sou capaz de enxergar em mim. Quando eu estou cego, além de não me enxergar, eu enxergo o outro de maneira alterada. Eu enxergo o outro esperando que ele seja perfeito. E enxergo a mim cheio de desculpas. Porque quando a gente erra, a gente é bom para dar desculpa. Ah, mas quando o outro erra... E o que Jesus está falando é que a gente precisa ser guiado por Ele para a gente não cair no buraco, para que Ele tire de nós essa falta de visão. E assim, então, nós vamos olhar para o outro sem hipocrisia, sem rigorismo, sem ser duro demais, sem esperar e sem exigir demais. Porque a gente faz isso usando a palavra. A gente fala, isso que você está fazendo está na Bíblia que não pode. Isso que você está fazendo, Deus não quer. Mas o que a gente está fazendo?
E o que você está fazendo? Deus quer? Não. Hoje, o convite é: abra os seus olhos pela misericórdia. Olhe para o outro com o mesmo olhar de Deus. E aqui vale aquela máxima: para o outro, a máxima misericórdia. Tem paciência com o outro. Espera o tempo do outro. Esteja pronto para ajudar, mas não queira ser o mestre, porque o mestre é Jesus. E com você, seja exigente, seja duro. Não se permita ficar no erro. Não se permita a hipocrisia. Cristo falou, nós queremos ouvir. Porque afinal de contas, Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia. Ele é a luz da nossa vida. E só Ele pode nos fazer enxergar bem e do jeito certo. Que Ele nos dê esta graça ao longo desse dia e para você, neste momento, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.